com muito prazer que eu gostaria de cumprimentar os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus, agradecer a nossos amigos internautas aí que estão enviando suas perguntas através do Facebook, também seus comentários através do YouTube. Eu agradeço de coração a todos que estão aí nos ajudando a levar a palavra de Deus. Estamos na segunda série desse programa. Hoje estamos aí para responder mais uma pergunta que tem chegado a nós através do Facebook. Uma pergunta muito importante que eu, com muito prazer, estarei tentando esclarecer aos nossos irmãos. E a pergunta é: existe maldição hereditária? O que a Bíblia diz sobre isso? Existe maldição que é passado de pai para filho, de avô para neto, hereditária? O que a Bíblia fala sobre isso? Algumas pessoas pensam dessa forma: será que meus erros do passado podem ter caído sobre meus filhos? Então, muitas dúvidas nós vamos tentar esclarecer hoje. Nós vamos ver hoje alguns textos bíblicos que parecem dar a entender que existe as penalidades ou as maldições hereditárias. Maldição hereditária. Observe o que a Bíblia diz, começando ali por Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. 5 e 6. Os 10 mandamentos ali. A Bíblia diz: não as adorarás. Ali está falando de imagem. Versículo 4, ele diz: não fareis para ti imagem de escultura, de nenhuma semelhança que há no céu nem na terra, não te curvarás a ela e não a servirás. Versículo 5: não adorarás nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ou daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que passagem importante. A Bíblia está dizendo aqui que Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, até 120, 160, 200 anos a mais. Jeremias, no capítulo 32, verso 18, a Bíblia diz assim: tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos, depois deles, o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Veja que aqui está falando de retribuição de maldade dos pais aos filhos. Então, por ter vários conceitos ocorrentes sobre essa questão de interpretação da Bíblia, questão de bênção e maldição ou maldição hereditária, por isso eu vou tentar aqui explicar alguns segmentos. Primeiro nós precisamos entender que a maldição hereditária precisamos entender que a maldição hereditária, nós herdamos a consequência da maldição ou pecado dos antepassados. Então, nós precisamos entender se nós adquirimos a maldição através. Então, nós precisamos entender o seguinte: nós adquirimos a consequência da maldição hereditária ou nós adquirimos o pecado dos pais? O que nós adquirimos? É a consequência do pecado ou da maldição ou o próprio pecado? Bom, nós vamos então tentar explicar alguma coisa. Bom, a maldição que herdamos de nossos pais, eu vou deixar bem claro que não é o pecado, mas é as consequências do pecado.
Isso está bem explicado por Ezequiel no capítulo 1, versículo 14. Observe o que diz a Bíblia. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que pensais vós, ou os que usais estas parábolas sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também será a alma do filho. Todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, esta morrerá. Como nós observamos aqui, que o filho não leva então a culpa do pai, ou a sentença do pecado dos pais, mas a consequência disso. Ali diz que não é porque o pai comeu uvas e ficou com os dentes da cor da uva, que o filho vai ficar também se o filho não comeu. Então o filho não leva a culpa do pecado do pai, mas é as consequências dos atos do pai que espiritualmente atinge o filho. Eu creio dessa forma. Então, como vimos nessa passagem bíblica, o filho não leva a culpa, e sim a consequência. Nós vemos isso também logo após a queda do homem, de Adão. Caim ele pecou, mas as consequências vieram sobre quem? Sobre seus descendentes. Que Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Só que Cã, eu acho que a maioria conhece a história de Cã, que era o filho mais novo de Noé. Noé acabou tomando vinho, uma colheita que ele fez de uva, e acabou tomando e se embriagou. E aí o seu filho Cã, e Noé ficou nu no seu quarto. E o seu filho abriu a porta do quarto e viu o seu pai nu. E o seu pai, quando acordou e descobriu que seu filho tinha visto ele nu, Noé o amaldiçoou. E disse: maldito serás a tua descendência. Foi de Cã que veio a descendência de Canaã. Foi de Cã que veio também a raça negra, os africanos. Então, a maldição não caiu sobre Cã, mas caiu sobre seus netos e seus filhos, e sobre a sua descendência futuramente. Então no caso foi Canaã e os demais que levaram aí a consequência, mas não o pecado de Cã. Quais as consequências então da maldição? Primeiro, uma maldição quando é atingida numa pessoa, que eu acredito que a maldição ainda existe, quando alguém sofre esse tipo de maldição, acontece desgraça na família, pobreza, doença, degenerativo, pessoa que nasce com problemas de defeito físico. Isso era conhecido pelos discípulos já no tempo de Jesus. Quando nós lemos lá no Evangelho de São João 9:1, a Bíblia diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então observe que nem toda doença degenerativa é por consequência do pecado. Você poderia me fazer a seguinte pergunta: mas meu pai foi idólatra, foi uma pessoa perversa, pecadora, mas eu hoje sou crente fiel a Deus. Será que eu vou sofrer ainda as consequências do erro que meu pai cometeu? Não, aí não. Aí, graças a Deus, a pessoa não leva mais as consequências da maldade dos pais. Veja o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo de número 8 e versículo 1. A Bíblia diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então temos que entender uma coisa: nós não estamos mais vivendo debaixo da lei, mas da graça em Cristo Jesus. Então, se nós estamos debaixo da graça de Cristo Jesus, nenhuma condenação não há para nós. Não importa o que o pai fez, o que a mãe fez, o que o avô fez no passado. Tudo é apagado. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele quebrou toda a maldição da lei. Ele levou sobre si a maldição que estava sobre nós. Veja o que diz a Bíblia bem claramente em Gálatas, capítulo 3, verso 10. A Bíblia diz assim, Gálatas 3, versículo 10. Todos aqueles que, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então veja que Jesus, ele quebrou toda a maldição. Não se preocupe você. Se por exemplo e por ventura você hoje está com dificuldade financeira na tua casa, está passando um problema, está desempregado, ou porventura de repente acabou até batendo no teu carro, e você disse: isso é uma maldição. Eu quero dizer uma coisa para ti: se você hoje é crente e é temente a Deus, isso não é maldição, pode ser uma consequência ou uma permissão. Deus permite também as coisas até para servo de Deus. Jó foi prova disso. Jó era um homem temente a Deus, sincero, reto de coração, mas Deus resolveu prová-lo. Quem sabe Deus está te provando. Mas quando nós aceitamos já Jesus como nosso Salvador e passamos daquele dia em diante a amá-lo, a respeitar como Senhor e Salvador da nossa vida, toda maldição é desfeita. Olha o que diz o Salmo de número 128, versículo 1 até o versículo de número 6. Olha o que diz a Bíblia: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Se a pessoa é temente a Deus, toda a maldição foi quebrada, e agora você terá paz ao teu lar. Se outrora você não tinha paz, se outrora você não tinha alegria, se outrora você não tinha nem prazer de viver, tudo isso vai passar, porque a paz vai reinar no teu lar. Jesus, ele disse: eu sou o príncipe da paz. Ele é Jeová Shalom. Ele é Jeová Shalom, o príncipe da paz. Amém? Se você crê, confia que a vitória vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Mas olha o que diz ainda em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, que eu já li esse texto, mas vou ler mais uma vez. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem, e Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e obedecem a seus mandamentos. Então esse texto nos mostra a justiça de Deus para com os malfeitores, e sobre os que amam a Ele também. Sobre os que são fiéis, Deus diz que Ele vai derramar bênção até 1000 gerações depois. Mas sobre aqueles que fizeram mal, Deus vai punir. Tanto que lá em Deuteronômio 19:30, ou Deuteronômio 30 e 19, ele diz que ele colocou 2 caminhos: bênção ou maldição, vida ou morte. Aí ele diz: escolhe a vida para que vivas, tu e a tua família.
Então você que determina. A bênção ela pode vir, como ela pode vir também a maldição. A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 13, versículo 10, e tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Se ele plantar amor, ele vai colher amor. Se ele plantar paz, ele vai colher paz. Agora, se ele plantar discórdia, ele vai colher discórdia. Se você ensinar o teu filho mal, você não vai ver ele um dia prosperar na vida. Você vai ver ele talvez até atrás das grades. Mas se você ensinar ele o caminho certo, ele vai andar no caminho certo e vai ser próspero na vida. Então esse texto mostra e reflete o que está em Deuteronômio 28 também, onde ali fala de dois caminhos também. Ali ele colocou diante de Israel bênção e maldição. E ele disse: olha, se vocês guardarem minha palavra, vocês terão bênção. Agora, se vocês não guardarem minha palavra, vocês vão ter maldição. E ali ele traz uma lista: eles maldito serás no campo, maldito serás na terra, maldito serás na cidade, maldito serás ao sair e ao chegar e tal. Aí, se você obedecer a minha palavra, você será abençoado na saída, na chegada, e não sei. E vai e traz uma lista grande. Então, o segredo é, para não ser amaldiçoado, que não é Deus que está amaldiçoando, é uma consequência que ele está trazendo para ele. Ora, se eu sei que algo vai prejudicar a minha vida, eu não vou fazer. Agora, tem gente que é teimoso e faz. Quer ver um exemplo? Você toma cachaça pura. O que a cachaça faz? Ela cria cirrose nos fígados. Um câncer que vai destruir. Mas as pessoas são teimosas e tomam. E aí Deus é culpado porque a pessoa tomou? Não, a pessoa escolheu o seu caminho. No maço de cigarro está escrito que existe mais de 4.700 substância química. Mas o camarada vai lá e fuma aquele cigarro. Aí descobre um câncer no pulmão e diz: Deus está me castigando. É uma maldição isso. Não é uma maldição, é a consequência do erro. Por isso que eu estou dizendo, a maldição nada mais é que uma consequência de erros. Que às vezes até passa de pai para filho. As consequências de erro. Às vezes o pai, por exemplo, não ensinou o filho, não deu estudo para o filho. O filho é analfabeto. Aí o filho não consegue um emprego, acaba de repente achando um caminho melhor, entra para as drogas, começa a traficar, coisa assim, vai para a cadeia. E aí o pai diz: isso é uma maldição. O filho diz: isso é uma maldição que veio sobre mim. Não, é uma consequência, que o pai não instruiu como deveria. O pai não ajudou. Então são consequências que geram consequência. Você quer ver, por exemplo, Deus criou nós com livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha. É o poder que nos dá a nós escolher o certo ou o errado, o caminho certo ou o caminho errado. E Salomão diz: olha, há caminho que para o homem parece ser reto, mas o fim de morte. Então, às vezes, nós achamos que o caminho é certo. Você pega o teu automóvel e vai, por exemplo, numa via urbana da cidade. Ali diz que só pode correr a 60 km por hora. Mas o camarada pega e pisa fundo, 100 por hora, 120. E se ele se esborrachar num poste, você não pode culpar a Deus e dizer: isso é uma maldição, Deus está me castigando. Não, você teve livre-arbítrio. Deus pode até te livrar da morte, mas as consequências você terá. Você quer ver outro exemplo? A AIDS. A Bíblia diz muito bem claro na lei moral, Êxodo capítulo 20 a seguir: não adulterarás. Mas o camarada, ele começa a ter outras mulheres, ou ela começa a ter outros homens, e aí não usa proteção. Acaba de repente, um dia ou outro, pegando uma doença, uma AIDS, digamos, e aí está condenado à morte e diz: Deus me castigou. É uma maldição? Não, é uma consequência do erro. Você sabia que estava arriscando, e tudo que semear vai colher. Então, portanto, o que herdamos dos pais, para nós entender, não é o pecado, mas é a consequência dos atos.
Seria contrário ao caráter de Deus, o caráter justo de Deus, conforme nós vemos em Gênesis 18, 25, de Deus permitir que viesse um castigo a alguém, sendo que este não teve parte no ato. Se eu não cometi um ato, se eu não sou culpado por aquele ato, eu não posso levar a culpa. E Deus é justo sobre isso. Então, Deus, ele não é vingativo. Agora a pessoa recebe a consequência. Então a maldição existe para aqueles que não foi liberto por Jesus. Agora, se porventura você acha que pode estar sendo influenciado com um tipo de maldição, só tem um jeito de você disso terminar. Aceita Jesus como teu Salvador. Seja fiel a Ele. Entrega os teus caminhos, Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele. E o resto Ele tudo fará. Mas só o ato de aceitar a Jesus, já estou livre de tudo isso? Não. Você tem que crer em Jesus fielmente. É necessário reconhecer que nós herdamos essa natureza pecaminosa. É necessário nós dobrar o joelho e pedir perdão a Deus e dizer: nunca mais eu quero cometer tal coisa. Você deve se arrepender de coração. É errado pensar que por passar por uma porta de quebra de maldição, você está livre já de toda a maldição. Não. Não mesmo. Você só vai ser liberto de uma maldição se você aceitar Jesus no seu coração. Porque com o momento que você aceitou Jesus no coração, Ele vai entrar na sua vida. Os espíritos do mal vão ter que bater em retirada. E aí, Jesus, o Espírito Santo, faz uma limpeza no teu coração. Todo mal vai sair. E Ele vai fazer uma morada permanente no teu coração. Se você crê em Deus, entrega de coração a Ele. Ou entrega teu coração a Ele. E pode confiar em Jesus que toda maldição vai ser quebrada em nome de Jesus. Hoje mesmo, aí onde você está, se você quiser dobrar o teu joelho e dizer: Jesus, a partir de hoje eu quero ser fiel. A minha vida está no inferno. A minha vida está um fracasso. É briga com meu esposo dia e noite. Eu não tenho mais paz. Vivo uma vida atribulada. Meu filho está nas drogas. Meus filhos não estão mais nos entendendo. Eu não entendo mais meus filhos. Está faltando até o mantimento no meu lar. Eu quero dizer uma coisa: dobra teu joelho, aceita Jesus como teu Salvador e diga: Jesus, entra na minha casa hoje, tira toda a maldição, tira todo o mal, tira o mal olhado, quebra toda a barreira hoje, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que aí onde você está agora me ouvindo, Deus vai enviar o anjo dele com espada desembainhada, espada de fogo, e vai cortar toda a maldição e todo o demônio vai sair em nome de Jesus. Eu creio e eu digo amém, porque você vai ser liberto hoje para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus.